Olá pessoal, meu nome é Gabriel Dantas, vamos para a segunda aula de introdução da segunda edição da Confraria da Poesia, que vai ser uma edição vai ser uma introdução geral à poesia brasileira. Mas aqui eu queria conversar com vocês nessa aula sobre a poesia, digamos, antes do livro, antes do verso, né? Antes da escrita, né? A poesia, ela existe desde que existe gente, ela existe ali ao redor, existia e existe ao redor de fogueiras, no nascedouro da civilização humana. Inclusive, de repente, ela seja um bom modo, assim, digamos, confirmar a nossa humanidade. Ela começou a existir quando a gente virou humano e a gente virou humano quando ela começou a existir. Nesse momento em que a gente começou a se comunicar nossas histórias de modo deliberado, de modo intencional, ritmado, muitas vezes rimado, né? Contar desse modo deliberado e intencional e lapidado, digamos assim, o que a gente vê no mundo, o que existe dentro de nós, nesse momento. Criou-se a poesia e criou-se a gente, né? Criou-se a humanidade. Vamos imaginar e vamos voltar, como a gente vê em filmes, como a gente vê em livros, um mundo em que não há escrita, em que não há livros, né? Em que não há meios gráficos de registro ainda. Esse mundo ele pode estar aí há 10 mil anos, ele pode estar há 1000 anos, ele pode estar há 10 anos, ele pode estar hoje, né? Existem lugares hoje em que a alfabetização ainda não alcançou. É uma coisa muito triste, mas é verdade, né? Não existem ainda lugares em que a alfabetização ainda não alcançou, ou ao menos não alcançou de modo integral, né? De modo pleno, digamos assim. Mas nesses lugares, há 10 mil anos, há 1000 anos e hoje, já existiam e existem histórias e conhecimento e sabedoria e desejos, planos, sonhos, lendas, histórias, né? Coisas a serem registradas, transmitidas e legadas às próximas gerações, aos que virão, né, para garantir que aquilo não se perca, aquilo não desapareça como névoa, como fumaça. E nesses lugares existia e existe uma tecnologia para isso, para registrar, transmitir e legar, que era a poesia, é a poesia. Né? É um método de transmissão de histórias e conhecimentos através da linguagem, utilizando aí mecanismos mnemônicos, né? Mecanismos que ajudam a memorizar, como a repetição, o ritmo, a rima, e outros mecanismos assim, como associação, paralelismo, repetições, como eu já disse. Como é que se transmitiam e se transmitem as nossas lendas, as nossas histórias, o nosso folclore, né? Através de cantigas que são cantadas mãe para filho, avô, avó para o neto, né? Se você é brasileiro, você provavelmente ouviu em algum momento aquela cantiga, dorme neném que a cuca vem pegar, papai tá na roça, mamãe foi trabalhar, né? Que aí vem o mito, né? O mito da cuca, uma figura mítica, folclórica aqui do Brasil, mas ao mesmo tempo vem valores. O pai tá no trabalho, na roça, a mãe tá em outro trabalho. Vem também aquela coisa do conto, que em inglês se chama conto cautionary tale, né? Que em português seria o conto cautelar. É aquele conto que ensina a criança o que ela precisa fazer, o que ela não deve fazer, né? Que no caso é dormir cedo pro pai ir trabalhar, para a mãe trabalhar, né? E isso é uma cantiga, e isso é um poema, essa cantiga é um poema, né? A gente vai ver, inclusive, que em alguns momentos
da poesia, por exemplo, portuguesa, europeia, se chamava diretamente os poemas de cantigas, lá no trovadorismo. É assim que se transmite as lendas de uma gente, de uma nação. É através da poesia. A gente só não nota que é poesia, mas é a poesia. Né? A poesia, em modo oral, inclusive, ela provavelmente foi a primeira das artes, né? Porque existiu desde sempre essa necessidade de registrar e transmitir. Por isso, inclusive, que os poemas nacionais, eu digo poemas nacionais, aquelas epopeias, né, que são épicos, longos, que contam aí feitos míticos de alguém. Essas epopeias nacionais, como a Odisseia, a Ilíada, Gilgamesh, a Eneida, Beowulf, eles dificilmente têm um autor. Esse poema é de fulano. Né? A Odisseia e a Ilíada, existe ali a figura de Homero, que é muito mítica, ninguém sabe ao certo se ele existiu, se era realmente o autor ou só o registrador de versos que já eram correntes naquela nação, né? Porque esses versos, eles são repetidos milhares de vezes até eles serem registrados. E eu acho isso muito bonito, que a poesia, ela não nasceu aí numa biblioteca, numa torre de marfim, num castelo. Ela nasceu no meio da gente, no meio do povo, né? Ela nasceu realmente ao redor de fogueiras, ela nasceu do lado de um berço ou algo que serviu de berço, uma cesta, não sei, uma rede. Uma avó repassando para um netinho, para uma netinha, o que ela aprendeu com a avó dela. Inclusive a minha avó tinha uma musiquinha que ela cantava para mim, que era uma musiquinha da Branca de Neve, que tinha uma conclusão, que dizia assim: eu era bem pequenininho quando essa história a vovó me contou. E ela me contou essa história e me contou que ouviu essa história da avó dela. E essas cantigas, essas epopeias, esses registros, eles são poemas, isso é poesia, mesmo antes do livro, mesmo antes da escrita. Inclusive, essas coisas que são e eram registradas na poesia popular e oral, nas cantigas e tudo mais, ela não é só de cunho nacional, tribal, folclórico, religioso, embora sim, muitas vezes, né? Mas existem outros tipos de conhecimentos aí, né? Inclusive, muitas vezes era realmente um conhecimento religioso, né? A Bíblia, existem livros da Bíblia que já surgiram de modo versificado, né? Como por exemplo os Cânticos, mas depois, há 500 anos mais ou menos, a Bíblia foi integralmente versificada. Por quê? Porque o verso, a versificação, a poesia já eram conhecidos como métodos muito eficazes para memorização, para comparação, né, entre uma tradução e outra, entre uma versão e outra. E aí versificaram a Bíblia. Né? Mas outros conhecimentos, muitos, eram transmitidos e legados através da poesia, das cantigas, né, das repetições, das ladainhas repetidas. Né? Você vê, antigamente, nessas situações aí em que a alfabetização ou não existia, porque era pré-história, ou era difícil, ou não tinha alcançado ainda, já existia o conhecimento, né, como a gente conversou, já existia o conhecimento de que aquela erva serve para algo, de que já existiu o conhecimento de uma receita de bolo, uma receita de sopa, uma receita de alguma coisa. E já se conhecia, evidentemente, os efeitos da morte e do tempo.
Se eu vou morrer, eu que tenho esse conhecimento que eu aprendi com alguém, ou que eu criei, que eu inventei, eu vou morrer. E se eu não registrar e transmitir isso, se eu não legar isso a alguém, isso vai ser perdido. Isso vai ser jogado como se eu nunca tivesse existido. Isso me lembra do Nome da Rosa. O Nome da Rosa, o livro do Humberto Eco, não vou dar spoiler aqui, mas ele tem muito essa coisa de conhecimento que é destruído e deixa de existir. E o Nome da Rosa, esse título, o Nome da Rosa, ele vem de um verso de um monge beneditino do século XIII, eu acho, ou XII, que é um verso em latim que, traduzido, diz: protejamos o nome da rosa, sem ele não temos nada. Sem o nome da rosa, sem o registro que aquela rosa existiu, ela não existiu, ela nunca existiu. É por isso que nós precisamos registrar as coisas. Então, esse tipo de conhecimento básico, assim, básico, mas ao mesmo tempo que denota a nossa humanidade, a nossa ciência, a nossa sabedoria, a nossa engenhosidade, uma receita, o conhecimento de uma erva, o conhecimento das estações, o conhecimento de geolocalização, né, as estrelas, as coisas, o sol, onde ele nasce, onde ele vem. Isso tudo que hoje é conhecimento básico, isso já foi a diferença para uma tribo, uma família, uma nação prosperar ou não. O conhecimento sobre como uma planta se comporta na primavera e no inverno. Isso é conhecimento que precisa ser registrado, transmitido e legado. E era através da poesia. Eu vi recentemente, não sei se muitos aqui viram, sei que alguns sim, porque é um filme que está muito falado, chama Hamlet, um filme dirigido pela Chloe Zhao, que é um filme belíssimo, acho que vai ganhar ao menos o Oscar de melhor atriz, mas está indicado a várias coisas, inclusive melhor filme, que conta a história de Shakespeare, da esposa, dos filhos, que levam a escritura, digamos assim, a constituição de Hamlet e o amadurecimento de Shakespeare como autor, como dramaturgo, como poeta, né? E a esposa dele, que vem meio que da floresta, uma figura meio misteriosa, né? Não é ali da vila, veio de outro lugar, ela tem uma coisa assim de outro, de estrangeiro, né? E ela repete várias vezes durante o filme uns versinhos que ensinam o funcionamento de algumas ervas, a eficácia de algumas ervas, os usos, né? Não funcionamento, os usos, era isso que eu queria dizer. Que eu achei aquilo encantador, ele ensinando, ela aprendendo com a mãe dela os usos das ervas, com esses versos repetidos, essa ladainha, em que você reconhece ritmo, rima, uso estético da palavra para que fique mais memorável, e depois ela legando aquilo aos filhos dela. E depois uma versão disso entrou em Hamlet ainda, e eu fiquei encantado com aquilo e fui atrás e fui pesquisar, e se chama O Encanto das Nove Plantas. É um poema que está em uso, uma cantiga popular que está em uso na Inglaterra há pelo menos 2000 anos, existem registros e menções dele na época dos romanos, e ele foi transcrito de modo integral há 1000 anos. E ele ainda está em uso. É o Encanto das Nove Plantas, em que os usos das 9 ervas mais habituais ou muito habituais na Inglaterra, em que esses usos são registrados. E depois o poema e a cantiga ela foi aumentada e entrou vários outros tipos de conhecimento, entraram aí, né? Isso é muito lindo. Eu trouxe aqui alguns versinhos em que se diz assim: você era chamada Una, a mais antiga erva. Você tem poder contra 3 e contra 30. Você tem poder contra veneno e contra infecções do ar. Você tem poder contra o horror que assola a nossa terra.
É muito lindo isso, um poema lírico, como é que eu posso dizer, esteticamente belo, né? Poético. Se você ouvir isso no meio da rua, você dizer que coisa poética, que livro de medicina poético, dizendo que essa erva funciona para as infecções do ar e o veneno e contra o horror que assola a nossa terra. A mais antiga erva, né? Essa una, eu fui atrás, ela é a artemisia, muito usada na Inglaterra até hoje. Eu, quando morei na Inglaterra há 12 anos para estudar, eu usei essa erva. Eu tomei essa erva na época para insônia. Um médico me passou. Ela é chamada lá erva de São João. Ela é usada para várias coisas. Ela é ansiolítico, antidepressivo, insônia. E aqui já tem outros usos. E isso você vê um conhecimento popular de uma gente que não tinha como registrar isso em livro, não tinha um conhecimento da escrita, não tinha um conhecimento ou não tinha acesso a isso. De que modo eles registrariam? Versificando, mesmo que de modo oral, e repetindo até a exaustão, ensinando às crianças e ensinando às crianças a importância de ensinar às outras crianças aquilo ali. Isso é lindo, ou seja, a poesia ela não é só isso que ela é hoje, que é muito uma investigação de nós mesmos, uma investigação do humano, uma investigação do mundo, uma contemplação do mundo, de nós mesmos, da nossa vida, do nosso passado, do nosso futuro, mas ela não é só isso. É isso que eu queria abrir um pouco aqui para vocês, a poesia como uma tecnologia de registro. Mesmo essa poesia que nos investiga o nosso mundo e a nossa civilização, ela é registro e transmissão da nossa humanidade, do que é nosso, do que eu vivi naquele momento, ou você, do que Shakespeare viveu naquele momento em que ele escreveu Hamlet. Lembrando que o teatro de Shakespeare é versificado, é poesia. Como é que aquela gente ali na Inglaterra, em 1600, sem acesso a estudo, sem acesso à escrita, a não ser os mais ricos, como é que eles iam conhecer a história da Inglaterra? Através do teatro. Shakespeare escreveu várias peças sobre a história da Inglaterra. Ricardo III, Henrique II, várias outras. Como é que eles iam ter acesso à história de Roma? Assistindo teatro. Shakespeare escreveu Titus Andrônicos, a Cleópatra e Marco Antônio. Como eles conheceriam os mitos, a mitologia da Inglaterra e dos celtas, através do teatro, que ali naquela época ainda era poesia. A gente vai ver muito isso lá no trovadorismo. Nessa época, a poesia, o teatro e a música ainda eram muito juntos. Né? E o teatro de Shakespeare, se você abrir um livro de Shakespeare em inglês, ele é versificado. Algumas traduções transformaram em prosa, que é uma opção editorial. Até para deixar mais, assim, já que a poesia é vista como difícil, que nós vemos aqui que não é, ela transformada em prosa fica mais fácil em geral, né? Mas abra um livro de Shakespeare no original, é versificado. Era o registro, a transmissão e o legado das questões humanas. E a poesia é isso, ela não mudou, era isso que eu estava tentando chegar. Ela não mudou, ela ainda é isso. Registro, transmissão e legado do que nós somos, da nossa humanidade, do que nós vivemos, do que a nossa nação viveu em algum momento, do que a nossa gente, a nossa tribo, a nossa família viveu em algum momento. Registro. É preciso ser registrado, senão nunca existiu, desapareceu. Preservemos o nome da rosa, porque sem ele nada temos. Sem ele a rosa não existiu. Né? E a poesia é isso, e ela surgiu desse modo. Né? É muito bonito isso, você descobrir que algo precisa ser gravado e transmitido, e como fazer isso? Vou transformar em poesia. Eu acho isso belíssimo, belíssimo. Então, é isso, é uma
tecnologia de registro que usa ritmo, rima, depois a métrica, depois os formatos mais fechados, como o soneto, a trova, a cantiga, lá no trovadorismo, a ode, a elegia, são muitos, são infindáveis. No Japão, o haikai, são tecnologias de registro, de memorização e de transmissão, né? Eu acho isso tudo muito lindo. Eu queria trazer aqui para a gente finalizar alguns versos da Ilíada, que eu adoro. Mas antes, a gente conversou a coisa da autoria, né? Que não existia muito esse conceito de autoria. A gente vai ver lá no módulo de Barroco que até o século 17 e 18 o conceito de autoria ainda era muito arcaico, ainda não era como hoje. Eu escrevi isso, isso é meu. Às vezes um poeta traduzia um poema de outro poeta em outra língua, e não é que ele plagiava, não é que ele roubava, eu vou mentir dizendo que isso é meu. Na ideia de autoria daquela época, era dele. Porque na tradução, que é em si um ato de criação, ele revisava, ele aumentava, ele mudava, ele diminuía, ele botava uma nova parte, ele tirava uma parte. Então, o conceito de autoria, como nós entendemos hoje, ele é muito recente, né? Mas o que eu queria dizer, existe um poema muito lindo do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, que chama Procura da Poesia. Nós vimos esse poema na primeira edição da Confraria, em que ele diz longamente o que é a procura da poesia, e ele diz em dado momento: não busques o poema que caiu no chão. Na escrita de um poema, 10.000 poemas caem no chão porque você reescreve. Esse verso não deu certo, esse aqui não deu certo, esse não deu certo. Imagina esses poemas que estão sendo registrados e repetidos há milhares de anos. Quantas vezes eles foram repetidos? Quantos versos caíram no chão? Quantos versos não deram certo? Porque precisava dar certo. Precisava ser memorável. Precisava que a nova geração conseguisse lembrar para legar para a próxima. Então, quantos versos devem ter sido tentados e não deram certo? Dos milhares, dezenas de milhares de repetidores, na época, lembrem-se que na Grécia, em Odisseia, Ilíada, e mesmo milênios depois, em Roma, eu digo milênios depois, já Roma de 1200, 1300, a poesia ainda era acompanhada da música, da lira. É daí que vem lírico, é o poema escrito para se acompanhar da lira. E ali ele precisava ser memorável para quem vai repetir, que de repente era uma pessoa que não sabia ler, era uma pessoa que não tinha acesso ao original, era um cantador de festa. Era o ganha-pão dele, ele tinha que memorizar. Então, o verso que não funciona cai no chão, morto. E aí o Drummond diz: não apanhes o verso que não deu certo, que caiu no chão morto. E cada um desses repetidores, lembrando do que eu acabei de falar da autoria, cada um dos repetidores, dos poetas, dos líricos, cada um deles aumentava, mudava, melhorava. É como o repente aqui no Nordeste, é como a embolada. Cada um, isso vive muito na poesia popular no Brasil, e onde a poesia popular vive, que é no mundo todo. A coisa da improvisação em cada repetição. Então, a gente pode imaginar que desses 100.000 repetidores que repetiram a Odisseia, tinha alguns que eram bons poetas e mudaram alguma coisa que deu certo. E o próximo repetidor repetiu. E aquilo ficou. Muitos não deviam ser, aquilo era só uma profissão, cantar, de repente não eram bons nem nisso. E improvisaram coisas que não foram para frente. É lindo isso. Mas vamos ver aqui alguns versos da Ilíada, em que diz assim: a ela respondeu em seguida o alto Heitor do elmo faiscante: todas essas coisas, mulher, me preocupam, mas muito eu me envergonharia dos troianos e das
troianas de longos vestidos, se como um covarde me mantivesse longe da guerra. Nem meu coração consentiria, pois aprendi a ser sempre corajoso e a combater entre os dianteiros dos troianos, esforçando-me pelo grande renome do meu pai e do meu. Isso não é só um poema, isso não é só belo, isso não é só lírico. Isso é o registro dos valores morais de um povo, de uma nação. Aqui ele está dizendo, o rei precisa ser assim. O príncipe, Heitor era um príncipe, né? Ele diz aqui do pai dele, era o rei Príamo. Me veio agora a versão de Troia de 2004, que é bem da minha adolescência, gostei muito. O Príamo era o grandíssimo Peter O'Toole, um dos maiores atores britânicos, na minha opinião, né? De muita gente. Um filme com muita gente boa, tem Brad Pitt, tem muita gente incrível ali. Enfim, era uma digressão. Aqui ele está dizendo, para nós gregos, um príncipe tem que ser assim. Isso significa tanto que o príncipe bom é assim, quanto aqueles que não são assim são maus príncipes. É um regramento, é um aglomerado de normas morais e éticas de um povo. Ele está dizendo, esse Heitor, a gente não sabe nem se existiu, a gente não sabe nem se a Guerra de Troia aconteceu e como e quando e onde. Mas os valores daquela nação foram registrados aqui. Isso é ser príncipe, isso é ir para a guerra, isso é ser general. Não é ficar lá atrás mandando, eu teria vergonha. E o meu coração não consentiria. Não só eu teria vergonha dos meus iguais, dos troianos e troianas, ele iguala aqui homens e mulheres, mas o meu coração não consentiria, porque eu aprendi com meu pai a ser corajoso. E luto pelo grande renome dele, do rei e do meu. Esse personagem pode nunca ter existido, mas aqui está registrado o ideal de nobreza, de realeza de um povo que acreditava na monarquia, então isso significava muito. E aqui havia uma necessidade de continuidade da alma grega, dos valores gregos. E por isso nasceu a Ilíada e a Odisseia. Era o registro de mitos, era o registro de valores, era o registro de uma alma, de um povo, de uma nação, de uma gente. Isso não é lindo? É lindo. E aí a gente vai ver, para concluir aqui, que conhecer a poesia brasileira é nos conhecer. É conhecer o brasileiro, é conhecer o Brasil, é conhecer os nossos valores, é conhecer as nossas críticas e reclamações, que às vezes são as mesmas há 400 anos. É conhecer como nós amamos, é conhecer como nós olhamos o Brasil. É conhecer como o que nós esperamos, o que nós sonhamos, o que nós desejamos, os nossos ideais. Se a poesia é uma tecnologia de registro e transmissão e legado, o que é que está legado da nossa poesia, na nossa poesia? É preciso conhecer, é preciso conhecê-la. Porque antes do livro, ou onde o livro não acessava, o que existia era a voz, era a repetição e, portanto, a poesia oral, a poesia popular, né? E é isso, gente. Essa foi a nossa segunda aula. Nós temos mais uma aula aqui no módulo de introdução em que a gente vai conversar sobre esse registro do Brasil e do brasileiro na nossa poesia, de modo mais específico, né? Vamos lá.